Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Agora é uma tarde de segunda-feira, uma nova semana. E vou fazer comentários sobre um teaser que eu li e eu gostei muito que tem a história de um grande homem aqui, para nos inspirar, para a gente não desistir dos nossos sonhos, da nossa missão de vida. Isso é muito importante. Eu tô querendo fazer um vídeo sobre o Edson Ford. Já tá acabando o dia, mas ainda não acabou. Vamos ver. O teaser é esse. A arte da guerra nos negócios, histórias e lições dos maiores confrontos do mundo corporativo, de David Brown. Deixa eu ver onde que começa a história dele. Ai, me ajudou tanto. Henry Ford nasceu em 30 de julho de 1863, no estado de Michigan. Seu pai, William, imigrou da Irlanda em busca de terras cultiváveis baratas. Ele e sua esposa, Mary, se estabeleceram num terreno de mais de 40 hectares nos arredores de Detroit. Henry e seus 7 irmãos mais novos cresceram trabalhando na fazenda, mas ele não gostava de agricultura. Também tinha dificuldades na escola, embora achasse matemática fácil. Desde criança, dispositivos mecânicos consumiam sua atenção. Vivia mexendo neles, desmontando os brinquedos de corda dos irmãos e examinando o funcionamento de qualquer objeto mecânico em que pusesse as mãos. Aqui fala de uma cidade que é Detroit. Já há muitos anos atrás, não sei, pesquisando, sobre essa cidade dos Estados Unidos, descobri que é uma cidade automobilística, de fabricação de carros. E ele nasceu nessa cidade. Aqui não fala exatamente se ele nasceu nessa cidade, mas ele cresceu nessa cidade, a cidade dele, Detroit. E imagina, eu tô imaginando na minha mente a história. Eu tô unindo o futuro com o passado, Imaginando assim, cara, que ele não fazia ideia de quanto ele ia impactar a cidade dele. Ele ia mudar a cidade dele. E ele ia mudar a história do mundo. Ele ia... Sabe? Uau! E ele tinha como certo na vida dele o quê? A agricultura, Porque os pais dele eram agricultores, então para ele o que seria? A agricultura. Mas não, Já desde criança ele já manifesta o dom dele.
E é uma coisa que eu sempre falo para minha filha. Desde a barriga eu falava que eu vou observar, porque meus pais não me observaram. Vou observar qual é o dom dela, qual a missão dela. Eu vou deixar que se revele. Como uma planta vai crescendo, sabe? E você não coloca uma expectativa naquela planta. Você espera ela se revelar, para ela se revelar o que ela é. A partir do momento que ela se revela, aí você nutre, nutre. Aí sim você espera que ela prospere mais naquilo que ela é. E eu quero que a minha filha prospere naquilo que ela é, sabe? Uau! Vivia mexendo neles, desmontando os brinquedos de corda dos irmãos e examinando o funcionamento de qualquer objeto mecânico em que pusesse as mãos. Tá me vindo à mente, não importa a idade, observe-se. Observe a que você se prontifica a fazer. Mesmo que não te pague, você já tá lá. E você sente uma facilidade nisso. Você não precisa ficar parado, por exemplo, só porque você se aposentou ou já ganhou dinheiro suficiente. Se mova por um nicho, por um grupo de pessoas, animais, né? Aos sábados, os Ford iam a Detroit para fazer as compras semanais. Henry ficava encantado com os barcos que passavam pelo rio e outras maravilhas movidas a vapor que apareciam cada vez mais frequentemente na cidade. A mudança estava no ar em Detroit, que já se tornara o epicentro da inovação americana. Depois que seus pais terminavam as compras, todos voltavam para a fazenda, o que para Henry devia parecer uma viagem no tempo, de volta ao passado distante. Sabendo do grande interesse de Henry por dispositivos mecânicos, um amigo da família o presenteou com um velho relógio parado. Ai, ai. Após esculpir um prego de metal até transformá-lo numa chave de fenda improvisada. Henry desmontou o relógio para entender como funcionava cada peça. Depois o remontou de tal forma que o mecanismo voltou a funcionar. Uau! O feito despertou a atenção dos vizinhos, que passaram a entregar seus relógios parados ao garoto para ele consertar. Improvisando ferramentas com agulhas de tricô e outros itens domésticos, Henry começou a ganhar dinheiro extra com a nova atividade. Talvez assim pudesse evitar o enfadonho trabalho agrícola. E mais uma vez, ele estava predestinado a ser uma coisa que não estava ligada ao ser dele. Estava ligada apenas a uma tradição familiar, ao ter a necessidade de alimentação, a necessidade de se vestir, de ter um lugar para morar, de se proteger, de pagar as contas. Mas, como diz aquela música, você tem fome do quê? A gente não quer só comida, né? A gente quer... Todos nós viemos aqui com uma grande missão. Você tem uma missão. Eu tenho uma missão. Então, em algum momento, você vai ter que sair dessa fazenda. Você vai ter que sair desse lugar que te dá segurança para ir em busca da sua missão de vida, sabe? Do seu caminho, do seu propósito. E as oportunidades, a partir do momento que você aceitar quem você é, as oportunidades vão aparecer para você. Relógios quebrados vão aparecer para você consertar. Se você tem uma missão com animais doentes vão aparecer para você. Se você tem uma missão de cura, pessoas doentes vão aparecer para você.
E você só precisa aceitar que esse é o seu chamado. Eu não sei qual é o seu chamado, sabe? Eu descobri que o meu chamado é com histórias. E acabei de falar no outro vídeo para vocês sobre o marco temporal. E aqui eu já vi vários marcos temporais na vida desse menino, do Henry Ford. Primeiro, vamos imaginar a primeira vez que ele foi ao mercado com os pais dele e se deu conta desses objetos mecânicos. O que ele fala? As maravilhas movidas a vapor, os barcos, né? Então, vamos imaginar, não sei se aqui é o trem, se já tinha trem, eu acredito que sim, né? Trem a vapor. Então, imaginar como o primeiro marco que ele vai, ele vê isso, ele se encanta. Não é só como se encanta como qualquer um, porque as outras pessoas também se encantavam, mas ele se encanta como se fosse ele mesmo, aquele barco, aquele trem a vapor, aqueles objetos mecânicos. Porque é igual eu com o livro, é como se nós fôssemos uma coisa só, eu e a história, e as histórias. Então, ele se reconhece, aquilo é o espelho dele. Daí, o segundo marco é que ele ganha um relógio quebrado. Então, às vezes, isso que é o problema, né? Você, depois que você descobre o seu dom, a sua missão, você fica esperando que você vai ganhar um Rolex. Só que não. O que Deus traz para você é um relógio quebrado. Para você abrir todo, conhecer todas as partes e consertar. E, por exemplo, se você tem a missão com animais, ele pode trazer animais deficientes, animais machucados, atropelados. E ele vai fazer você se mover por esses animais e não te dar uma clínica para você enriquecer e cuidar só dos animais. Porque tem, né? Assim como nós somos divididos em ricos e pobres, os animais também já estão divididos entre ricos e pobres. Então é importante esse relógio quebrado. Assim como eu sempre falo para Deus, né? Porque Ele sempre me fala, eu mostro para Ele um problema que eu enxergo na sociedade ou alguma coisa que tá me machucando, sabe? Que tá ali assim, ó. E eu não consigo lidar com aquilo, não consigo resolver. E Ele fala, escreve sobre isso. Escreve sobre isso. Escreve relógios quebrados. Ele vai me dando relógios quebrados para eu abrir, tirar peça por peça. E eu comecei a isso há muito tempo. Se for ver, talvez desde o início, porque quando eu comecei a escrever, quando eu recomecei a escrever e que deu mais certo para eu sair da poesia, que era o meu grande sonho, para as histórias, foi quando eu tive a síndrome do pânico, então nada estava bom. Então, o meu relógio estava quebrado. Então, às vezes você sente que você é um relógio quebrado, que o tempo parou. E nesse tempo parado, eu escrevo histórias. Nesse tempo parado, nesse relógio quebrado, o Henry Ford, ele se descobriu. Eu me descobri. Você pode se descobrir. Mesmo que as coisas estejam danificadas aqui dentro, sabe? Ao seu redor, sabe? As coisas, os resultados não foram os melhores para você, mas serão, porque agora é um marco de que tudo vai ficar melhor.
Eu creio em nome de Jesus. Eu profetizo a cura, a saúde, restabelecimento, prosperidade, fartura. É o melhor marido, a melhor esposa para você, os melhores amigos, a melhor casa, sabe? O melhor tudo dentro da casa, a melhor alimentação, atividade física. Qual esporte que você ama? Vai fazer esse esporte. Onde você tem vontade de conhecer, vai conhecer esse lugar. E outra coisa que eu quero colocar aqui, que ficou muito claro para mim, é sobre agricultura e acho que é engenharia mecânica, né? Engenharia mecânica. Opa! Agricultura. Porque a agricultura, ela já tem o seu merecimento. O que é o merecimento? Meus pais já têm a terra. Já tem a aprovação dos meus pais. Já tem a aprovação da sociedade. Todo mundo espera isso de mim. E é isso que eu tenho que entregar para as pessoas, aquilo que elas esperam de mim. Então, eu devo me fantasiar de agricultor, mesmo que eu não seja. Não. Outro dia, minha filha ganhou uma mochila, né? Que eu até achei que era unissex, mas ela veio reclamar comigo. Ela falou: mamãe, essa mochila é de menino. E eu nunca falei nada pra ela, mas eu falei: não, filha, acho que não. Não, mamãe, é de menino. Daí eu falei: bom, filho, então você não vai querer ficar com a mochila? A mochila é tão bonita, sabe? De personagem assim, de mangá. Eu tinha ficado em dúvida se era de menino ou de menina, mas eu achei mais que parece ser unissex. E daí ela falou: não, eu vou ficar. Daí eu falei: filha, fica, uma mochila tão bonita, tá difícil, né? A mamãe tá sem condições de comprar as coisas pra você, assim. A mochila é cara, né? E então, para você ver, essa questão da identidade, sabe? De que você espera algo. Você, não sei, você naturalmente se reconhece, sabe? E às vezes a cobrança fora pode fazer com que você tenha uma vida inteira longe do teu propósito. Existe uma correlação muito forte, eu creio nisso, entre a natureza e a nossa felicidade. Quando você foge do natural, você foge da sua felicidade. Como assim? Eu coloquei pequenos shorts aí para vocês a respeito de autossabotagem das altas habilidades. Mas não só os superdotados fazem isso. Isso que fingir que tá tudo bem, fingir que tá feliz quando tá triste, fingir que, sei lá, que gosta de uma coisa enquanto não gosta, entrar, e eu já fiz isso, entrar numa religião por causa de mãe, por causa de namorado, sabe? E não se perguntar, é isso que eu acredito, esse é o meu lugar. Aceitar coisas inaceitáveis, aceitar ser desrespeitada, aceitar, não sei, violências verbais, violências físicas e aceitar menos do que você merece.
E o que que você merece? Se aceita pela tua natureza, por quem você é. Você merece descobrir quem você é, sabe? Eu acredito muito que você nasce e manifesta o seu dom, a sua natureza. Assim como, vamos colocar a mulher, ela nasce e ela vai despertando todas as capacidades femininas dela, né? A doçura, sabe? A mulher é muito atenciosa, parte de cuidados, ela sabe ouvir, ela sabe falar. Então, como uma planta, né? Como eu disse, você vai desabrochando o seu natural. Mas nesse caminho, você pode se perder porque Deus tem me falado artifícios, artificialidades. Entende? E deturpando a sua natureza. Tudo que deturpe a natureza é extremamente maléfico. Então, por isso que é muito importante o reconhecimento de quem você é, dos seus talentos, dos seus dons. Até se você tem uma complexidade diferente, porque você vai ter necessidades diferentes. Igual, por exemplo, o fato de eu ter descobrido autismo e superdotação me fez entender toda a minha história, minha infância e minhas dificuldades até hoje, e me leva a entender que eu tenho necessidades diferentes da maioria. Eu estava assistindo um vídeo de uma mulher, eu acho que ela é psicóloga, e ela é superdotada também. E ela diz que parece que são 2% só da população. Então é muito, você se sente um peixe fora d'água. E aqui, ele me parece superdotado, o Henry. Ele com certeza é. Mas, vamos pegar uma pessoa que não é. Talvez você não seja um superdotado. Mas, se você ficar na agricultura, enquanto a sua capacidade é de engenharia mecânica, é aquela questão que eu falei em outro vídeo, o ferro e o barro. O ferro é o ponto forte, é o seu ponto forte, onde você já nasceu pronto para aquilo quase, você só vai polir. E o barro é onde você vai talvez se afundar ali. E daí você talvez pode dizer, mas estão me pagando 15 mil reais para eu me afundar nesse barro, vale a pena? Não vale. Eu já pensei muitas vezes sobre isso. Eu me machuco muito. De verdade. Eu me machuco. Não fisicamente, me machuco que eu fico. Por que eu não fiz um concurso? Por que eu não segui o direito? Por que eu nasci com um dom que as pessoas têm que dizer pra mim, ninguém gosta de ler, ou acha um livro muito caro, sabe? Então eu me machuco sempre procurando, por que eu não fiz essa faculdade? E parece que eu quero vestir aquele personagem. Assim como ele, Vinícius, ele tentou vestir o personagem da agricultura, não deu certo. Parece que é a morte, parece que tampa suas narinas e você vai sufocar com aquilo. Porque realmente é morte do seu dom, do seu caminho, sabe? Assim como Moisés passou tantas dificuldades, por mais que eu reprove ele muitas coisas, mas ele
reconheço que ele foi extremamente importante. Não sei se eu conseguiria, ainda mais sendo gago. Sabe, ter que... não era falta de gratidão. Ele se voltar contra a família dele, será que era? E seguir o caminho dele. Ele teve que se despedir dessa agricultura, desse faraó, desse Egito, para seguir se despedir do barro, para seguir o ferro, para seguir o ponto forte dele, para lutar por aquilo no qual ele acreditava, porque ele não conseguia acreditar numa riqueza baseada em escravidão. E daí depois, pode ser que os israelitas, os judeus, até tivessem escravos. Mas o que moveu Moisés mesmo foi: não acredito nesse tipo de ganho. Não acredito que o sofrimento é necessário. E uma coisa que eu quero falar para vocês, que Deus falou muito claro hoje: o batismo é muito importante. Batizem, preguem, ide, pregai o evangelho, convertei as pessoas. É muito importante você ir a uma igreja, você se batizar. Eu tive 2 batismos, uma na igreja católica e outra na evangélica. Uma hora eu vou falar sobre isso. Os 2, eu não nego nenhum dos 2, foram importantíssimos na minha vida. E eu tenho gratidão por todas as igrejas pelas quais passei, até igrejas que eu fui só visitar, mas recebi palavras proféticas. E eu sou muito grata. Vá congregar. É muito difícil você receber um relógio quebrado, porque é fora da sua expectativa, você quer um Rolex, sabe? Só que muitas vezes o Rolex, ele pode vir da agricultura, daquilo que não é teu caminho. Perdão, mas o que Deus está me falando é que muitas vezes o diabo, ele paga bem caro para você não se importar com ninguém, para você ser egoísta, para você ser avarento, sabe? Para você não seguir o seu dom, para você não ajudar ninguém. Ele paga muito, sabe? Assim como, eu imagino que Satanás pagava muito bem para os egípcios provocarem muita dor naquele povo. Então, nem sempre um caminho com Deus vai ser de mais ouro, prata, diamante. No início pode ser muito difícil, mas Deus proverá, Deus sempre proverá. Mas uma das grandes provisões é a felicidade. E o mais estranho é que outro dia assistindo um canal de uma mulher cristã, ela falou uma coisa que Deus fala comigo já tem um tempo. É uma coisa que eu tava dura sobre isso. E daí Deus abriu para mim. E ele começou a falar e eu, não, Senhor, sabe? Às vezes você pensa, será que eu mereço isso? Ele se cuida mais, se ama, celebra. Celebrar o quê? Sabe? E a mulher falou a mesma coisa. E Deus falou para ela celebrar. Celebrar antes do momento. E Deus já carimbou sua vitória. Deus já carimbou seu passaporte. Deus já abriu a porta. Você só não viu ainda a porta, a grande porta que Deus abriu para você. Deus já bateu o martelo da sua vitória. Deus já proveu o seu milagre. E quando Deus fala uma coisa comigo, às vezes demora, mas em certo momento ele confirma através da boca de outra pessoa. O Espírito Santo confirma que realmente é Deus. É isso. Eu quero dizer para você: não aceite nada que não seja digno e honroso.
e que naquilo você não pode entrar com todas as suas capacidades, sabe? Com todos os seus sonhos. Se alguém está te oferecendo alguma coisa em que não cabe você inteiro, não entre. Não entre, para não ter arrependimento depois. Se alguém está te diminuindo pelo seu sexo, pelo a sua cor, pela sua situação financeira, não sei, tá te diminuindo por algum, né? Ah, eu te aceito, mas mais ou menos não vá, tá? Que as coisas de Deus, elas são certas, tá? Tô vendo assim, o mar se abrindo, sabe? É certo. Mesmo que pareça que tá tudo fechado, quando ele fizer, é um mar aberto, tá? É isso. Tchau. E eu vou continuar depois, eu vou ver como que eu coloco o nome do vídeo e vou fazer uma oração. E lembra que muitas pessoas se chegaram a ele depois que ele consertou o relógio, né? Então, pessoas podem te buscar, situações vão aparecer para você. Senhor, nós pedimos clemência sobre o propósito que o Senhor nos enviou à Terra. Pai, tem sido muito difícil. Os vários relógios quebrados que nós temos recebido. É difícil porque a tentativa de ficar no caminho errado, de seguir um caminho que não é nosso, dá vontade de aceitar aquilo que é menor, aquilo que não é honroso. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, toda proposta pequena, indecente, desonrosa. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, toda tentativa de burlar a nossa natureza física e espiritual que pertencemos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro que hoje é um marco temporal da nossa prosperidade, que nós vamos deixar para trás todo o passado de sofrimento, de angústia, de culpa fantasma, aquela culpa que nunca tivemos, Pai, em nome de Jesus. Pai, a gente pegou esses relógios e a gente começou a tirar as peças. Só que muitas vezes a gente até acha que sabe mais ou menos como montar de volta. Mas às vezes parece que lá na loja comprar algo pronto é mais fácil, sabe? Do que ter um caminho verdadeiro, autoral. Parece que é mais fácil a gente se fantasiar daquilo que as pessoas esperam de nós, do que a gente, sabe, ser verdadeiro. Senhor, se estamos tristes, nos torna alegres de verdade, que a gente não tenha um sorriso falso por ofertar, só para que as pessoas fiquem contentes conosco, sendo que estamos descontentes. Pai, em nome de Jesus eu oro, para que o Senhor venha encher os nossos corações de alegria, de felicidade, de paz, de saúde, Senhor. Eu tô vendo como se fosse um balão cheio, sabe? Cheio de ar. Senhor, nos encha de amor, nos coloque em lugares onde as pessoas estão prontas já para dizer
Oh, meu Deus, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você é tão amado aqui, sabe? Eu quero que você se sinta feliz. Nós estávamos te esperando há muito tempo. Você é a pessoa certa aqui. Ou você é a pessoa certa para mim. Eu sonhei com você, sabe? Pai, eu creio que nós estamos atraindo todas as melhores situações. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, Senhor. Muito, muito, muito obrigada. Tchau, gente.